Graças a paz, um bom dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, uma semana maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Agradeço você pela sua né, visualização no dia de hoje. Meu nome é Alan Conte Júnior, eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, em Guarulhos. E eu estou contente, me sinto privilegiado de estar compartilhando o Evangelho com você que nos assiste nesse dia. Então, vamos abrir nossas Bíblias e ver o que o Senhor, Deus dos altos céus, quer falar conosco neste dia. Vamos lá então? Bom, vamos meditar então no nosso Salmo de número 3, versículo 1. Volte aí 90 salmos do que a gente estava meditando antigamente, no Salmo de número 93. Hoje nós vamos para o Salmo de número 3. Dando continuidade à história do Salmo 4, eles são muito parecidos, são escritos na mesma época, com base no mesmo evento, pelo Davi também. E vamos meditar então debaixo do tema, são muitos os adversários. Leamos então o que diz a Santa Palavra de Deus, Salmo 3, versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Como eu disse então, ele é um salmo irmão do quarto, escrito por Davi, com base nesse mesmo evento. E nós vemos aqui nesse início que o servo do Senhor, Davi, estava contando ao seu Deus os problemas que ele tinha. Ele inicia falando que são muitos os adversários, e os que se levantam contra ele poderiam ser comparados com Maria do Mar. Mal dá para contar todos os que estão contra este homem. É interessante que em nossas vidas nós temos o mesmo costume de acabar, mesmo que sem intenção, aumentando o tamanho do problema. Embora é óbvio que Davi realmente estivesse num momento que tivesse realmente dezenas de pessoas contra ele, e fosse realmente uma situação de vida ou morte, ainda assim temos que ter cuidado com essas situações. Ainda que não controlemos a situação em si, temos que controlar nossos corações. Pois só age Deus quando um coração cheio de fé pede, não um coração cheio de medo e temor. O medo nos impede de agir com a razão, de tomar as mais simples decisões. Ele impede que o raciocínio nos mostre que existem outras possibilidades. É realmente complicado o que ele faz conosco. Junto com a adrenalina da situação e talvez outras coisas que nós tenhamos ali, temos que ter o controle do nosso coração pela fé em Cristo Jesus, no nosso Senhor e Salvador. Absalão desejava matar seu pai e tomar seu trono. E nesse embalo, ele acabou por convencer muitos homens de Israel que ele era agora o ungido de Deus, o homem que Deus havia escolhido para tomar o trono. Embora nenhum profeta ou homem de Deus houvesse dito isso. Os homens eles agem com base naquilo que o coração deles quer acreditar. Não havia indício nenhum que ele era realmente o próximo rei de Israel, mas decidiram segui-lo contra o maior rei que Israel já teve. Davi foi um homem honrado em batalha. Embora ele tenha cometido erros, pecados e feito coisas até impensáveis, como o assassinato de Urias, Deus ainda assim o considerava o homem segundo seu coração. Ele havia realizado feitos em batalhas que não podiam ser apagados. Ele honrava seu Deus e isso não poderia ser esquecido. Ele teve medo e disse para Deus os seus medos. Ele contou para o Senhor onde o coração dele vacilava, mostrou aonde doía e pediu para Deus curá-lo. Não é nesse versículo, mas nos próximos e em toda a história, nós vamos ver o agir de Deus nessa situação, para socorrer Davi, e age hoje para socorrer aqueles que o adoram. Aqueles que, assim como Davi, vivem para ele. Apesar de erros, falhas, pecados e outros, Deus consegue ver quando estamos tentando fazer a vontade dele. E isto importa de verdade, porque o conseguir é somente pela força de Deus. Então eu convido você a confiar em Deus e contar a Ele seus problemas. Você vai ver como eles vão diminuir. Somente tenha fé. Amém? Vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te louvo, Pai querido, por tudo que tens feito. Peço perdão pelos erros dos meus pecados, pelos erros e pecados de quem nos ouve. Seja feita somente tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a tantos adversários que nós temos, o Senhor cuida de nós, nos abençoa, guarda, protege, livra do mal e do perigo, porque tu és maravilhoso, Pai amado. Peço que nossos corações, ó Deus, estejam sempre atentos ao Senhor e que sempre seja o Senhor o nosso maior tesouro. Eu te louvo por tudo, peço que o Senhor continue cuidando de nós como sempre tem feito. Por Jesus o Santo. Amém. É isso aí.
Agradeço você pela participação, pela colaboração. Que Deus lhe abençoe, proteja, guarde, lhe dê uma boa semana, debaixo da poderosa graça, mão e sabedoria dele, e que possamos juntos ser sempre, né, honra e levar glórias ao nome do Senhor e ser honra para o Evangelho, jamais, né, vergonha. Então é isso aí, fica com Deus, falou!